Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aí de personagens iniciais. Eu vejo que muitas pessoas perguntaram sobre eles lá no vídeo anterior, que é sobre reroll. Então eu vou estar fazendo um vídeo sobre os personagens iniciais, para quem está fazendo reroll ou para quem só está começando a conta nova, tá bom? Lembrando, eu não vou falar habilidade por habilidade, eu vou descrever um pouco do personagem, mas eu não vou aprofundar tanto neles, tá bom? Por qual motivo? Para o vídeo não ficar tão longo, beleza? O objetivo é só mostrar para vocês os personagens que são interessantes, que são bons para início de jogo e somente, tá bom? Aí se você quiser ler, entender o que ele faz e tudo mais, ser bem, sabe, aprofundado, temos vídeos de outros canais falando sobre e também você pode ler, né? Aí fica mais fácil, você só pega a informação de quais são e procura aqui na biblioteca e coloca no seu time, tá bom? Bora lá! Primeiro personagem que eu não posso deixar de falar é a Sakura Haruno, deixei ela no top 5, né? Personagens ali para início de jogo que ajudam bastante, beleza? Ela dá cura, barreira e causa stun, tem uma cura muito grande, tá? Recomendo bastante, tem ela no meu time, não vou tirar ela tão cedo porque ela é fácil de pegar, né? Pelo menos para colocar 8. Então ela é uma personagem para água muito forte, ok? Recomendo pôr no seu time. Outro personagem muito forte também é o Kisame. Ele, assim como o Naruto Senin, ele ataca backline, são os personagens de trás da composição adversária, tá bom? Ele remove o seu próprio debuff, então se o inimigo der um debuff nele, ele pode remover. E ele também tem um aumento de crítico, né? Ou seja, ele vai aumentar o crítico dele. Isso é muito forte para qualquer DPS corpo a corpo, tá bom? Porque a maioria dos DPS corpo a corpo, eles já causam crítico, e a maioria tem essa mecânica de buffar ataque crítico ou então ataque normal mesmo, sabe? Dar um dano extra ou coisas assim. Então o Kisame é muito forte também. Outro personagem muito forte é a Meiterumi. A Meiterumi, galera, ela aumenta o ataque e reduz o crítico adversário. Ou seja, ela é uma personagem que aumenta o seu próprio ataque e reduz o crítico do time adversário. Então ela é uma personagem de buff para ela mesma e uma personagem de debuff para o time adversário. Ou seja, ela aumenta o dano dela e diminui o dano adversário. Isso é muito forte, é uma mecânica muito legal. E ela vai se auto-buffando em relação a stack, tá bom? Quanto mais ela ataca, mais dano ela dá. Belezinha? Outro personagem é Hashirama Water, né? É o personagemzinho aqui, Hashirama Senju, que você pega no 8º dia de login, ou seja, se você pegar ele no Summon, você tem no 8º dia a cópia dele para deixar ele 8 estrelas, tá bom? Ele tem controle, né? Um personagem de longo alcance que tem controle. A maioria deles tem, né? Que são bons para início. A maioria tem controle. Ele também tem barreira, assim como a Sakura, tá? Ele também dá barreira. Eu só não sei se é só para ele ou se é pro time todo. Acredito que seja só para ele, tá bom? E aumenta o crítico e ataque. Ele tem um aumento de crítico e ataque, ou seja, ele se auto-buffa, assim como a Mei. Muito forte, tá bom? A mecânica dele é boa para isso. Belezinha? Personagem forte no início de jogo. Ok, e agora bora falar de Gengetsu. Na Gengetsu também é muito fácil para ser upado. Por qual motivo? Gengetsu você pega no evento, né, que tem logo no início, e você vai pegando os pontozinhos, pegando o chapéu do Mizukage, e você acaba pegando uma cópia do Gengetsu. E aí você acaba deixando ele 8 estrelas logo de início de jogo. É um suporte muito forte, porque ele tem a mecânica de reviver personagens, assim como a Mei. A Mei não, assim como a Hinata SP. Ele tem uma remoção de debuff pro time, tá? E ele tem um buff de ataque crítico, beleza? E se ele não reviver, não tiver nenhum aliado para reviver, assim como a Karin, você só cura o HP do aliado com menos vida, tá bom? Então ele buffa o seu time com ataque com crítico, ele revive o aliado se tiver sido abatido, e ele também remove o debuff do time, tá bom? Ok, falando sobre personagens de água, tá? Personagem de fogo, Shisui. Shisui é muito forte, tenho no meu time um ótimo personagem para fazer board de guilda, para fazer teste Shinobi não, eu tô falando de Naruto Online aqui. Teste de sobrevivência, tá? Um ótimo personagem porque ele tem uma mecânica muito boa, que ele dá dano bônus em tanque, tá bom? Ele recupera HP só e aumenta o próprio crítico, tá bom? Ou seja, ele é um personagem que dá bastante dano, ok? Ele é um personagem muito forte aí para você estar utilizando em board de guilda, beleza? Principalmente em adversário único, que no caso é board de guilda mesmo, e também assalto unido, beleza? Outro personagem aí que é muito OP é o Madara, tá? Ele recupera o próprio HP,
ele tem excesso de cura convertindo em barreira, ou seja, a mesma coisa que a Sakura. Se a cura dele foi excedida, ele tem 100 mil de vida e ele cura 20 mil e já está com 100 mil de vida completo, então ele vai curar, ele vai transformar esses 20 mil de cura em barreira. Isso é muito forte, tá? Ele tem escudo para personagem da fileira de trás, ou seja, ele vai dar uma barreira ali de Suzano para o aliado que está atrás, na fileira de trás, da sua backline. Tá? Se for Gengetsu, se for Sakura, vai dar suporte para ele, vai dar um bom escudo para ele, beleza? Muito forte esse boneco. Personagens de vento são bem fortes aqui também, tá? Pen, bora começar com Pen. O Pen ele tem uma mecânica de confusão. O que é uma confusão? É quando você deixa o adversário atacando o seu próprio aliado, né? O adversário vai atacar o seu próprio time. Então isso é muito forte, porque se você coloca isso no Naruto, em algum personagem DPS, ele vai estar... isso dura 2 turnos, então você vai estar deixando o boneco basicamente atacando 2 turnos o próprio time. Isso é muito bom, tá? Ele rouba o buff do time adversário, tá? E ele tem um aumento de velocidade e evasão, né? Um ou outro, beleza? Então isso é muito forte, tá bom? Outro personagem aí é o Minato Namikaze. O Minato ele já tem uma variedade de skills, tá? Ele tem remoção de debuff, ele ignora a velocidade, ele sempre ataca primeiro que a equipe adversária. Ele tem um aumento de crítico, ele tem imunidade a controle e debuff. Lembrando que ele tem imunidade a controle e debuff em 1 ou 2 rounds, tá? Não é tipo, meu Deus, ele nunca vai tomar controle, beleza? Ele tem um próprio aumento de ataque, ele tem o seu próprio stack para ir atacando. Quanto mais rodadas vão passando, quanto mais stack ele vai tendo, que é empilhável, ele vai dando mais dano. Belezinha? Bora pro filho dele, Naruto modo Senin. O Naruto ele ataca a backline também, assim como o Kisame. Ele causa selo. O selo ele é um turno de um adversário sem usar a habilidade ativa. Ele recupera o próprio HP quando ele elimina um alvo. E ele dá mais dano a alvos com pouco HP e aumenta o crítico ou dá dano extra. Tá bom? Ele tem um aumento de crítico ou ele causa dano extra. Ele pode aumentar o seu próprio crítico ou então dar um dano extra. Bater em um e em outro ao mesmo tempo. Tá bom? Isso é muito forte. Falando sobre vento agora, bora pra Ninjas Yang. Ninjas Yang a gente pode começar aí com o Gaizão. Gaizão, um dos preferidos aí pra ele game, tá? Ele ignora a defesa. Tá? Ele ataca aí ignorando a defesa do adversário. Ele tem a própria recuperação de HP dele e também tem ataque extra. Só que o ataque dele é quando ele recebe um ataque, ele devolve, tá bom? Com 120% de dano a mais. Ok? Ele dá um dano muito absurdo. Ele tem um leque, assim, a mecânica dele é básica, porém é muito eficiente, tá bom? É um ótimo personagem pra você estar pegando aí e colocar no seu time. Beleza? Hashirama Senju, né? Yang, beleza? Ele tem controle, longo alcance e controle. Ele aumenta o ataque e remove a habilidade passiva do alvo. Uma mecânica muito boa e muito forte, principalmente para início de jogo, beleza? Outro personagem muito forte é o Hamura. O Hamura ele tem debuff, tá? Ele causa debuff de aumento de dano recebido, tá? Então o time adversário vai acabar recebendo um debuff para receber mais dano. Beleza? Isso é muito forte. Ah, mas é só isso que ele dá? Olha, basicamente é isso, tá? Ele não tem muita coisa, ele reflete o dano que ele recebe aí, mas não é tão assim, meu Deus. O que mais, na minha opinião, o que mais é forte nele, o que deixa ele forte é o fato de ele causar o debuff e ele dá muito dano, tá? Assim como o Gai é mecânica simples, porém ele causa bastante dano. Beleza? Ele tem aumento de dano ali, um críticozinho legal, então é um personagem forte para dano e para causar debuff, né? Se ele dá o debuff, dá bastante dano, com debuff, com redução de dano, com aumento, né, de dano recebido no time adversário, ele vai causar mais dano, não só ele como o time dele, então é um personagem aí muito forte. Fechou? Fechando aqui a parte dos Yang, tá? A gente vai para os ninjazinhos. A gente vai ter aí Toneri. Toneri causa debuff garantido. O debuff dele é sangramento. Sempre qualquer alvo que ele acertar com a primeira habilidade vai causar sangramento, tá? Ele tem ataque extra caso elimine o alvo com a sua habilidade 2, que é a sua ultimate, né? E ele dá dano extra contra tanque, assim como o Shisui, tá?
e inimigo com baixo HP. Então se o inimigo tiver com pouca vida, toma dano, mais dano no caso. E se o inimigo for um tanque, mais dano, tá? O personagem é muito forte, lembrando que se ele eliminar um alvo, ele ataca novamente com 50% a menos de dano, porém 50% de 50 mil é 25 mil. Isso é 3 vezes, então é muito dano ainda assim, tá? Muito forte esse boneco. Outro personagem muito legal, que é o nosso último personagem, inclusive, é o Nagato. O Nagato tem dano a backline, tá? Ele causa dano a backline aos inimigos que estão na fileira de trás, tá? Ele tem barreira, debuff, recuperação de HP e aumento de ataque e debuff inicial, tá? Como assim? Ele dá dano na backline, inimigos que estão atrás, na fileira de trás do time adversário. Ele pode causar debuff ou recuperação de HP ou aumento de ataque em um debuff inicial. Porque a habilidade 3 dele, galera, é um pouco complexa e ele é um pouco, assim, controverso, porque ele pode dar um buff bom ou ele pode dar um buff aleatório, assim, que tipo, você não está precisando no momento. Está precisando de cura, ele dá um buff de ataque. Só que você quer cura, entendeu? Então ele, assim, vai depender do acaso. Se ele fazer o momento certo sempre, aí beleza. Agora, se ele der o buff errado pro momento, aí ele pode acabar não ajudando tanto naquela rodada que você jogou, tá? E o buff inicial dele, no caso o debuff, é esse aqui, tá? No início da batalha ele reduz o ataque de todos os inimigos em 20%, não pode ser limpo e dura 2 turnos. Então por 2 turnos iniciais você vai estar causando aí 20% de dano a mais nos alvos inimigos. Beleza? Bem, galera, foi só isso. Eu não quis fazer um vídeo tão longo, tá? Porque são poucos personagens e vocês querem algo, né, bem mordidinho, assim, bem moído. Então tô trazendo pra vocês dessa forma, tá? É um pouco complicado trazer vídeo assim, então galera, se possível, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentáriozinho bacana, tira sua dúvida, sugere um vídeo, tá? Porque eu vou estar trazendo, vou estar respondendo nos comentários, porque isso vai estar me ajudando, me incentivando a trazer mais vídeos. É 2 segundinhos pra vocês, 5 minutinhos no máximo, 30 segundos ali, 20 segundos, mas vai estar me ajudando muito, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, novamente, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, porque eu vou estar lançando os próximos, tá? Deixa um like, se inscreve no canal novamente, porque você como dar uma conferida, se inscreveu mesmo, deixa um comentário, e é isso. Valeu, falou e fui!